a história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito interessante e dramática chamada Uma Viagem de Negócios. Eu costumava pensar, uma cama é simplesmente um lugar para dormir, até aquela viagem de negócios, quando a cama de casal do hotel roubou toda a minha família. Ainda me lembro daquela manhã, em abril, estava garoando. Lia, minha esposa, estava lutando para preparar o café da manhã na cozinha. O aroma de ovos fritos com manteiga flutua por todo o pequeno apartamento. Nosso filho, Júlio, de 5 anos, está absorto em peças de Lego no tapete da sala. Uma manhã normal, como qualquer outra manhã. Nunca pensei que seria o último momento feliz em que nossa pequena família estaria intacta. Você não ouve o telefone tocando? Lia chamou da cozinha, sua voz um pouco desconfortável. Meu telefone tocou agora. Peguei o telefone que vibrava todas as vezes na mesa de chá. O nome de Emílio, o chefe do departamento, aparece na tela. Eu suspirei. Uma ligação matinal do meu chefe nunca trouxe boas notícias. Alô, Emílio? Aqui está o Diogo. Diogo, esta é a situação. Soou a voz de Emílio com urgência. O contrato com o parceiro do Adman City precisa ser assinado com urgência. Em vez de eles irem para Dubai, como planejado originalmente, temos que ir para lá. Preciso que você e Júlia entrem na cidade de Adman esta tarde, para ficar por uma noite. Amanhã de manhã, a reunião será concluída amanhã à tarde e você pode ir para casa. Eu franzi a testa. Uma viagem de negócios inesperada com Júlia para a cidade de Ajman. Mas Emílio, prometi à minha esposa que levaria minha família ao Egito neste fim de semana. Diogo, você sabe o quão importante é este contrato. Se não fosse realmente urgente, eu não teria ligado a esta hora. Os clientes só confiam nele e em Júlia como aqueles que conhecem melhor os termos financeiros. Já reservei uma passagem de avião para 2 pessoas, 3 horas desta tarde. Vamos tentar. Emílio desligou antes que eu pudesse protestar mais. Desliguei meu telefone e suspirei. Qual é o problema, você? Lia saiu da cozinha, segurando um prato de ovos fritos na mão, sua expressão adivinhando a resposta. Você tem que ir para a cidade de Ajman para negócios inesperados, voar esta tarde, voltar amanhã à noite. Lia colocou o prato de comida na mesa, com os lábios franzidos. E quanto à nossa viagem ao Egito? Eu prometi a Júlio e a você há algumas semanas. Eu sei, mas este é um grande contrato. Eu entendo. Tentei explicar, embora soubesse que essas palavras haviam sido repetidas muitas vezes. Eu entendo. Eu sempre tenho que entender, disse Lia, com a voz baixa. Como sempre, seu trabalho é mais importante do que sua promessa à sua família. Lia, vamos tomar café da manhã. Você também tem que preparar as coisas. Lia virou as costas e entrou na cozinha, deixando-me com o café da manhã e a culpa familiar. No escritório, prevalece o clima de tensão. O contrato com a Blue Sea Tourism Company é um grande negócio que buscamos há quase meio ano. Se eu puder assiná-lo, as vendas do departamento dispararão e, claro, o cargo de gerente de departamento que estou de olho estará quase ao meu alcance. Diogo, você preparou os documentos? Júlia entrou no meu escritório, uma pilha grossa de papel na mão. Júlia, 31, é especialista em finanças no departamento de vendas. Ela ingressou na empresa ao mesmo tempo que eu, há 5 anos. E muitas vezes somos designados para trabalhar juntos, por causa de nossa alta eficiência. Júlia é inteligente, boa em negociar e tem uma confiança que raramente é vista em mulheres de sua idade. Ela está casada há 3 anos. Seu marido é engenheiro médico que trabalha regularmente no exterior. Estou verificando de novo, respondi, meus olhos ainda grudados na tela do computador. Você está pronto? Temos que sair do escritório há 1 hora para pegar o voo. Estou pronta, Júlia sorriu, colocando o documento na minha mesa. Ah, entrei em contato com o hotel. Eles confirmaram a reserva para nós. Mas o quê? Eu olhei para ela.
Devido ao pico da temporada turística, ele só tem 2 quartos individuais relativamente pequenos em cada extremidade do Julie Eggs, ou um quarto duplo mais espaçoso com 2 camas de solteiro, explicou Julia, parecendo um pouco tímida. Acho que uma sala dupla será mais conveniente porque podemos discutir o trabalho à noite, nos preparar para a reunião amanhã de manhã. O que você acha? Eu franzi a testa. Não é uma boa ideia estar na mesma sala com uma colega. Não importa o quão próxima seja uma colega, mas Julia está certa. Precisamos de tempo para revisar nossa estratégia antes de uma reunião importante. Ok, reserve um quarto duplo. Eu balancei a cabeça. Mas certifique-se de dizer a eles 2 camas separadas. Claro, Diogo, Julia riu levemente. Vou confirmar com eles imediatamente. Quando Julia saiu, peguei meu telefone com a intenção de mandar uma mensagem para Lia para informá-la sobre a programação, mas depois parei. Talvez seja melhor esperar até a noite. Quando tudo estiver resolvido, não quero incomodar ainda mais Lia com detalhes desnecessários sobre a viagem. O avião pousou no aeroporto da cidade de Ajman às 17 horas. O tempo na cidade de Ajman estava ensolarado e a brisa fresca do mar soprava em nossos rostos enquanto saíamos da estação. Julia entrou em contato com o motorista do hotel e, depois de apenas 40 minutos de viagem, chegamos. O Ajman Beach Hotel está localizado na praia da cidade de Ajman, um edifício moderno de 20 andares com arquitetura luxuosa. Julia cuidou dos procedimentos de check-in, enquanto eu verificava meu e-mail de trabalho no meu telefone. Irmão Diogo, há um problema. Julia se virou, parecendo preocupada. Qual é o problema? Eles disseram que houve um erro na reserva. O quarto duplo com 2 camas de solteiro já estava reservado. Havia apenas um quarto com cama de casal, explicou Julia, com a voz baixa. Pedi para mudar para 2 quartos individuais, como planejado originalmente. Mas eles disseram que todos os outros quartos estavam cheios devido a um grande grupo de hóspedes que tinham acabado de chegar. Eu franzi a testa. Este é um dilema. Ou você está procurando outro hotel, Julia sugeriu. Olhei para o relógio. Eram 18 horas, e ainda tínhamos que nos preparar para a reunião de amanhã. Encontrar outro hotel, mudar-se e fazer check-in novamente levará muito tempo e energia. Vamos, apenas faça o check-in neste quarto, decidi. Vou dormir no sofá se o quarto tiver um sofá, ou podemos colocar uma cama extra. Julia acenou com a cabeça e voltou para a recepção. Depois de um tempo, ela voltou com uma expressão infeliz. Eles disseram que o quarto não tinha um sofá grande o suficiente para dormir e, como o hotel estava cheio, não havia cama extra, anunciou Julia. Mas eles dizem que a cama de casal é bastante larga e preparam travesseiros extras para que possamos fazer os arranjos. Eu suspirei, não deixando outra escolha. Ok, nós vamos cuidar disso. É apenas uma noite de qualquer maneira. O quarto 1508 está localizado no 15º andar, com vista direta para o mar. Quando a porta se abriu, nós 2 tivemos que admitir que era uma sala de design bonito, espaçoso e moderno, com um esquema de cores branco e azul dominante, e uma pequena varanda com vista para a bela praia da cidade de Ajman. O único problema era a cama king size no meio do quarto, que parecia um lembrete do nosso dilema. Vou ligar para o serviço de quarto para trazer mais cobertores, disse Julia, tentando quebrar a atmosfera envergonhada. Eu balancei a cabeça, coloquei minha mala no canto da sala e saí para ir à varanda. O sol estava gradualmente se pondo no mar, tingindo todo o céu de um laranja brilhante. Uma cena que teria sido muito romântica se eu estivesse aqui com Lia e não com um colega. Peguei meu telefone e liguei para minha esposa. Depois de alguns toques, Lia atendeu o telefone. Alô? A voz de Lia estava fria. Irmã, você veio para a cidade de Ajman. O hotel tem uma bela vista para o mar. Sim, Lia respondeu sucintamente. Onde está o Júlio? Deixe-me falar com você por um tempo, Sam.
Estou brincando na casa da minha avó. Vou levá-lo de volta lá esta tarde. Ah, eu hesitei. Então você está bem? Estou bem. Cuide do seu negócio, disse Lia, sua voz ainda uniforme. A que horas você voltará amanhã? Por volta das 20 horas, vou mandar uma mensagem para você quando tiver o ingresso correto. Ok, eu tenho que ir buscá-lo. Adeus. Lia desligou antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Olhei para o meu telefone e o sentimento de culpa surgiu novamente. Quanto tempo se passou desde que Lia parou de dizer "eu te amo" antes de se despedir? Não me lembro. Irmão Diogo, minhas coisas já estão arrumadas. A voz de Júlia veio por trás. Se você não se importa, quero tomar um banho primeiro para me preparar para o jantar. Eu me virei e acenei com a cabeça. Naturalmente vou verificar meu e-mail e ligar para meu parceiro para confirmar a reunião de amanhã. Quando Júlia desapareceu no banheiro, sentei-me à minha mesa e abri meu laptop. Mas, em vez de me concentrar no trabalho, minha mente continuou perguntando sobre a ligação com Lia. Desde quando nos afastamos gradualmente? Foi desde que assumi a chefia da equipa de negócios, com constantes viagens de negócios e noites silenciosas a regressar a casa. Ou desde que o Júlio nasceu, quando a Lia largou o emprego para ficar em casa, a cuidar dos filhos, e aos poucos não tínhamos muito em comum para falar? O som da água fluindo do banheiro era como um som de fundo, lembrando-me da presença de Júlia e da estranha situação que estávamos enfrentando. Uma noite no mesmo quarto, dividindo a cama com uma mulher que não era sua esposa. Tentei me tranquilizar de que este era apenas um incidente não intencional, uma situação de trabalho relutante, e que éramos adultos, casados e sabíamos como manter distância adequadamente, mas, no fundo, uma estranha sensação de inquietação ainda arde. O jantar decorreu no restaurante do hotel, com a participação de 2 representantes da Blue Sea Tourism Company, o parceiro com quem assinaremos o contrato amanhã. Benedito, seu gerente de negócios, é um homem de meia-idade com um sorriso aberto e uma maneira espirituosa de falar. E Miss Anna, sua assistente, é uma mulher jovem, vestida profissionalmente, com olhos aguçados, sempre observando cada detalhe. Parabéns por sua chegada segura à cidade de Ashman. O Sr. Benedito ergueu o copo. Espero que o bom tempo aqui traga boa sorte ao nosso negócio. Brindamos, o vinho tinto no copo, refletindo a luz do restaurante. Obrigado por sua recepção calorosa. Sorri. Estamos ansiosos para a reunião de amanhã e acreditamos que o contrato será benéfico para ambas as partes. Claro, o Sr. Benedito assentiu, tomando um gole de vinho. Mas esta noite vamos deixar nosso trabalho de lado e desfrutar deste delicioso jantar. Pedi especificamente ao restaurante que preparasse os pratos de frutos do mar mais frescos da cidade de Ashman. O jantar durou muita comida deliciosa e conversas interessantes. Benedito revelou-se um homem de amplo conhecimento, desde a história local até as artes culinárias. A senhora Ana foi menos falante, mas muito sutil em sua resposta, e Júlia, como sempre, faz seu papel muito bem, habilmente conduzindo a história, criando uma atmosfera amigável, mas ainda profissional. Quando a sobremesa foi servida, o Sr. Benedito mudou de assunto de repente. Vocês 2 são um bom casal, comentou ele, seus olhos se movendo entre mim e Júlia. Faz muito tempo desde que trabalhamos juntos, não é? Entramos na empresa ao mesmo tempo, há 5 anos, respondeu Júlia com um sorriso educado. E geralmente recebemos projetos conjuntos. 5 anos não é curto, o Sr. Benedito assentiu. Minha esposa e eu nos conhecíamos quando trabalhávamos na mesma sala de marketing no passado. 4 anos como colega e agora 20 anos como marido e mulher. A senhora Ana tossiu baixinho como se quisesse se lembrar da fronteira entre trabalho e vida pessoal. O Sr. Benedito riu. Sinto muito. Eu não queria interferir em assuntos privados, apenas vi que vocês 2 trabalharam muito bem, como se pudessem ler os pensamentos um do outro. É por causa do profissionalismo e da experiência de trabalhar juntos,
respondi, tentando manter minha voz gentil, mas decisiva. Todos nós temos nossas próprias famílias. Ah, claro, o senhor. Benedito assentiu, como se entendesse o que eu quis dizer. Vamos lá, devemos experimentar esse espírito local. É uma especialidade da cidade de Ajman. O senhor Benedito acenou para o garçom trazer uma garrafa de vinho transparente, com fatias de ginseng e algumas ervas que não reconheci. Este é um vinho de ginseng com ervas raras das montanhas do norte, explicou Benedito enquanto o vinho era servido em pequenos copos. Disse que tem um efeito tônico, promove a saúde e é especialmente bom para cavalheiros. Ele piscou quando disse a última frase, o que me deixou um pouco envergonhado, mas como cortesia, ainda aceitei o copo e o levantei. Desejo o contrato de amanhã, disse Benedito. Parabéns pelo contrato, respondemos em uníssono e bebemos juntos. O vinho é forte e picante, espalhando um ar quente da garganta para o estômago e, em seguida, espalhando-se gradualmente por todo o corpo. Senti meu rosto esquentar, provavelmente devido aos efeitos do álcool. O jantar termina por volta das 10 horas. Despedimo-nos do senhor, Benedito e da Deana no átrio do restaurante e voltamos a encontrar-nos às 9 horas da manhã seguinte. Irmão Diogo, queres dar um passeio? Júlia perguntou enquanto caminhávamos em direção ao elevador. O mar noturno da cidade de Ajman é muito bonito. Olhei para o relógio, era muito tarde, mas minha mente ainda estava alerta demais para dormir. Talvez devido ao efeito daquele vinho de ginseng. Ok, só um pouco. Temos que acordar cedo amanhã. Saímos do hotel, atravessamos a estrada costeira até o areal. A noite na cidade de Ajman é fresca, com uma brisa suave do mar e o som das ondas quebrando constantemente contra a costa. O céu estava cheio de estrelas, e a lua cheia brilhava uma luz prateada na superfície do mar. Caminhamos juntos em silêncio por um tempo, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Esta viagem de negócios é bastante inesperada, não é? Finalmente, Júlia falou. Espero que sua família não se incomode muito. Eu suspirei. Para ser honesto, Lia não está muito feliz. Planejamos levá-lo ao Egito neste fim de semana. Eu entendo esse sentimento, Júlia assentiu. Alberto, meu marido, também costuma fazer viagens de negócios inesperadas ao exterior. Às vezes, só nos vemos uma vez por mês. Você não se sente sozinho? Perguntei, um pouco surpreso. Júlia encolheu os ombros. No começo, sim, mas aos poucos fui me acostumando. Tenho um emprego, tenho amigos e quando Alberto volta, valorizamos ainda mais nosso tempo juntos. Ela parou por um momento, como se considerasse se deveria continuar. Mas às vezes me pergunto se é isso que quero para o resto da minha vida. Havia uma tristeza na voz de Júlia que me surpreendeu. Nos 5 anos em que trabalhamos juntos, sempre a achei feliz, confiante e forte. Nunca antes vi esse olhar frágil e vulnerável. O casamento é difícil às vezes, eu disse como se fosse para mim mesmo. Achamos que o amor é suficiente, mas então nossas vidas diárias, nosso trabalho, nossas responsabilidades, tudo isso gradualmente nos desgasta. Você e a irmã Lia não são muito bons, são? Júlia perguntou suavemente. Eu não respondi imediatamente. Esta é uma questão que nunca discuti com ninguém, incluindo meus amigos íntimos. Mas esta noite, sob o céu estrelado e o frio suave da brisa do mar, o vinho ainda estava se infiltrando em seu corpo, e suas palavras pareciam derramar incontrolavelmente. Não tão bom, admiti. Minha voz baixou. Somos como 2 estranhos morando na mesma casa, conversando apenas sobre filhos, tarefas domésticas e gastos. Faz muito tempo, desde que realmente conversamos, não nos olhamos nos olhos. Júlia ficou em silêncio, ouvindo, não julgando, não interrompendo. Caminhamos lentamente ao longo da costa, pés deixando pegadas paralelas na areia úmida. Você sabe? Às vezes você se pergunta se Lia ainda te ama, ou se ela fica apenas por Júlio. Continuei,
sentindo um fardo aliviado dessas palavras. E mesmo assim, não tenho certeza sobre meus sentimentos. Irmão Diogo, Júlia tocou minha mão suavemente, um simples gesto de conforto. Eu acho que é normal no casamento. Ninguém pode manter as mesmas emoções de antes. O importante é que vocês dois ainda escolham ficar juntos todos os dias. Mas se é apenas por uma questão de responsabilidade, por uma questão de hábito, vale a pena? Virei-me para olhar para Júlia, o luar refletido em seus olhos. Não somos todos dignos de profundo amor, anseio e carinho? Júlia não respondeu imediatamente. Ela olhou para o mar como se estivesse pesando a resposta. Acho que o amor nem sempre é um fogo, disse ela finalmente. Às vezes é apenas uma brasa fumegante, não brilhante, mas persistente, quente. E às vezes precisamos de uma brisa para explodi-lo novamente. De alguma forma, as palavras de Júlia fizeram meu coração bater mais rápido. Ou foi por causa do vinho, por causa da atmosfera desta noite romântica no mar, ou por causa da proximidade inesperada entre duas pessoas que eram apenas colegas. Você e Lia precisam de tempo um para o outro, continuou Júlia, sua voz leve como a brisa. Não é apenas tempo juntos, é hora de realmente nos vermos, ouvirmos um ao outro, como você está fazendo comigo agora. Olhei para Júlia, percebendo que talvez fosse a primeira vez que eu realmente a via, não como uma boa colega, mas como uma mulher com seus próprios pensamentos, sentimentos e experiências, uma mulher que me ouvia com sinceridade, sem julgamento. Júlia, obrigado, eu disse, rouco, por ouvir. Você sempre esteve aqui, Diogo, sorriu Júlia, e naquele momento, sob o luar prateado, seu sorriso pareceu brilhar com uma beleza estranha que eu nunca havia reconhecido antes. Devemos voltar, eu disse de repente, me sentindo inseguro com as emoções que estavam surgindo. É tarde da noite. No caminho de volta para o hotel, conversamos menos, mas uma proximidade invisível parecia ter se formado. No elevador para o 15º andar, Júlia estava ao meu lado, a fragrância suave de seu cabelo desmaiando. Fechei os olhos, tentando dissipar os pensamentos que não deveria. Quando a porta se fechou atrás de nós, o constrangimento voltou. A outra cama de casal serve como um lembrete dos limites que não devemos ultrapassar. Vou tomar banho primeiro, Diogo, disse Júlia, com a voz normal, como se a conversa íntima na praia nunca tivesse acontecido. Quando Júlia desapareceu no banheiro, sentei-me na beira da cama, pegando meu telefone. Um hábito toda vez que me sinto confuso, verificar mensagens, e-mails, qualquer coisa para me distrair. Não houve mensagens de Lia. Eu me perguntei o que ela estava fazendo agora, se ela estava dormindo ou acordada, olhando para o espaço ao lado dela, na cama com a qual ela estava familiarizada em casa. Abri o aplicativo de mensagens e digitei: Baby, sinto sua falta e do Júlio. Estarei de volta assim que puder amanhã. A mensagem foi enviada, mas não havia sinal de que Lia estava online. Talvez ela estivesse dormindo. O som da água no banheiro parou. Levantei-me apressadamente. Peguei meu pijama e algumas coisas necessárias e me preparei para uma longa noite pela frente. A porta do banheiro se abriu. Júlia saiu de pijama de seda azul claro, o cabelo úmido enrolado em uma toalha. Ela parece estranha. Não mais uma colega de profissão em um terno de negócios, mas uma mulher com uma aparência frágil e vulnerável. O banheiro está vazio. Júlia sorriu, um pouco envergonhada. Obrigada, murmurei, passando apressadamente por ela, tomando cuidado para não deixar meu ombro tocar. Sob o chuveiro, água quente caindo sobre mim, tentei dissipar pensamentos estranhos sobre Júlia, sobre seus olhos ao luar, sobre a fragrância do cabelo úmido que acabara de flutuar comigo. Pensei na Lia, no Júlio, na nossa pequena família, na promessa que tinha feito no dia do meu casamento. Quando saí do banheiro, Júlia estava sentada na cama, de costas para o lado da cama, o cobertor sobre a cintura, lendo algo em seu tablet. Você quer rever alguns pontos do contrato?
Ela perguntou, sua expressão profissional novamente. Acho que devemos estar preparados para todas as perguntas que podem surgir amanhã. Eu balancei a cabeça, grato por Júlia ter nos trazido de volta ao espaço seguro do trabalho. Ok, devemos revisar as condições de pagamento. Essa é sempre a parte mais controversa. Na próxima hora, discutimos contratos, estratégias de negociação e possíveis cenários. Trabalho. O que nos une desde o início. O que define nosso relacionamento e o que cria um limite seguro que nenhum de nós quer cruzar. Mas quanto mais tarde a noite passa, mais sonolência atinge, e com ela vem a realidade inevitável. Teremos que dormir na mesma cama. Acho que devemos fazer uma pausa, disse Júlia finalmente, fechando o tablet. É quase 1 da manhã. Eu balancei a cabeça e coloquei o laptop no bolso. Vou dormir aqui, eu disse, apontando para a beira da cama perto da porta. Deixe as cortinas abertas. A luz do lado de fora é suficiente para vermos se precisamos nos levantar à noite. Júlia acenou com a cabeça. Sim, isso é melhor. Desligamos a luz principal, deixando apenas a luz fraca da pequena luz noturna. Júlia deitou-se de um lado da cama, de costas para mim. Deitei-me do outro lado, mantendo-me o mais longe que pude, quase na beira da cama. Boa noite, Diogo, disse Júlia, baixinho. Boa noite, respondi, fechando os olhos. Mas o sono não vem facilmente. Eu fiquei lá, ouvindo a respiração constante de Júlia, olhando para suas costas esbeltas na penumbra da noite. Minha mente estava girando com pensamentos, sentimentos e sentimentos de culpa. Quanto tempo se passou desde que eu estava com uma mulher que não era Lia? Talvez antes de me casar, quando eu ainda era um cara solteiro com lampejos de amor. E agora, a sensação da presença de outra mulher é estranha e familiar. Não sei quando adormeci. Sonhos vêm e vão, vagos e discretos, sobre Lia, sobre Júlia, sobre a praia e o luar. E então, em uma névoa sonhadora entre acordar e dormir, senti um calor crescente rastejando em minhas costas. Júlia havia se virado durante o sono, e agora suas costas estavam tocando minhas costas levemente. Eu deveria ter ido mais longe, sabia que deveria, mas meu corpo não ouviu a razão. Em vez disso, fiquei parado, desfrutando daquele calor, um sentimento de pertencimento que há muito havia esquecido. A noite passou gradualmente, e no sono bruxuleante, a linha entre a realidade e o sonho tornou-se borrada. Em algum momento, acordei e percebi que havia me virado para encarar Júlia. Ela ainda estava dormindo, respirando firmemente. Seu cabelo estava solto no travesseiro. O luar da janela brilha, cobrindo seu rosto com uma beleza surreal. Eu não conseguia tirar os olhos. Naquele momento, todos os pensamentos sobre Lia, sobre sua família, sobre responsabilidades, todos desapareceram. Havia apenas esse momento, essa mulher e a irresistível sensação de impulso. Não me lembro exatamente quem o iniciou. Júlia pode ter acordado e me pego olhando para ela. Talvez eu acidentalmente tenha tocado sua bochecha. Ou talvez seja apenas um momento sem palavras, quando dois olhos se encontram no escuro e entendem que ambos anseiam por algo que não se atrevem a admitir. O beijo vem naturalmente, como se fosse a coisa óbvia a acontecer. Seus lábios tocaram seus lábios, e a princípio, ele perguntou gentilmente. E então, gradualmente ficou com saudade e sede. Minha mão passou por seu cabelo, puxando-a para mais perto. As mãos de Júlia envolveram meu pescoço, suas unhas arranhando suavemente a parte de trás do meu pescoço. Tudo então aconteceu como em um sonho que eu não queria acordar. As roupas gradualmente caíram no chão, a carne se tocou e a respiração se misturou. Não havia palavras, apenas o som de respiração rápida, gemidos reprimidos e o som das ondas do mar batendo contra a costa à distância. No auge, quando todos os sentidos estavam confusos e minha mente estava vazia, chamei seu nome. Não Júlia ou Miss Júlia,
como eu costumava chamá-la no escritório, mas simplesmente você. A palavra informal que só dou a Lia há anos. E então, tão rápido quanto começou, os 2 corpos nus do celeiro de tangerina amontoados no cobertor, estava tudo acabado. Ficamos deitados ali, respirando pesadamente, suando na pele, sem ousar olhar nos olhos um do outro. A realidade retorna gradualmente, e com ela vem um sentimento de culpa que pesa como uma rocha. Nós... Júlia falou primeiro com a voz rouca. Não diga nada, interrompi, minha voz tão fria que não a reconheci como minha. Isso é um erro. Não vamos mais falar sobre isso. Júlia ficou em silêncio por um momento. Depois acenou com a cabeça ligeiramente. Ela se virou as costas para mim novamente e puxou o cobertor até o pescoço. Eu estava deitado lá, meus olhos arregalados e olhando para o teto. Culpa e autoaversão subindo como um maremoto. O que eu fiz? Eu traí Lia, traí meu juramento, traí minha família por um momento de fraqueza. A noite passou gradualmente, mas eu não conseguia mais dormir. Minha mente estava girando com pensamentos sobre as consequências, sobre o futuro, sobre como eu enfrentaria Lia, Júlia e eu depois desta noite. Quando os primeiros raios de sol atravessaram as cortinas, saí gentilmente da cama, tomando cuidado para não acordar a Júlia. Fui ao banheiro, fiquei embaixo do chuveiro e deixei a água quente derramar sobre mim, na esperança de lavar a culpa que estava agarrada a mim. Mas eu sei, nada pode apagar o que aconteceu ontem à noite. E eu nem sabia que era apenas o começo do pesadelo. A reunião com a Blue Sea Tourism Company foi surpreendentemente tranquila. Júlia e eu trabalhamos juntos, como se nada estivesse acontecendo entre nós, com o profissionalismo e a eficiência de sempre. Talvez tenha sido o estresse e o constrangimento que nos fizeram focar mais em nosso trabalho para não enfrentar o que havia acontecido. O contrato foi assinado às 15 horas. O Sr. Benedito e a Sra. Ana nos levaram ao táxi com sorrisos satisfeitos. Este acordo beneficiará ambas as partes, uma vitória da qual devo me orgulhar. Mas durante a viagem para o aeroporto, no saguão e no avião de volta para Dubai, não pude aproveitar essa sensação de sucesso. Júlia sentou-se ao meu lado, silenciosa e distante. Nós apenas trocamos as perguntas necessárias, mantivemos uma distância segura e tentamos não olhar nos olhos um do outro. O avião pousou às 19 horas. Quando cheguei ao portão do aeroporto, me despedi apressadamente de Júlia e peguei um táxi para casa, sem esperar que ela fosse comigo como de costume. Eu precisava de tempo para pensar, para me preparar para enfrentar a Lia. Durante a viagem, decidi não dizer nada a tia Lia. O que aconteceu com Júlia foi apenas um erro, um momento de fraqueza que nunca mais aconteceria. Dizer que só machuca Lia é inútil. Vou enterrar esse segredo. Vou expiar meus pecados tornando-me um marido e pai melhor. Pelo menos foi o que eu disse a mim mesmo quando o táxi parou em frente à nossa porta. Peguei a chave, respirei fundo e abri a porta. O apartamento é estranhamente silencioso. Lia, você voltou! Chamei, tirando os sapatos e largando a mala. Não houve resposta. Normalmente, Júlio corria ao meu encontro sempre que eu voltava de uma viagem de negócios, com um grande sorriso e perguntas intermináveis sobre a viagem, mas hoje toda a família está em silêncio. Lia, Júlio! Chamei mais alto e entrei na sala. Lia estava sentada no sofá, com as costas retas, as mãos no colo. À sua frente, na mesa de chá, estava o telefone que estava aberto. Onde está o Júlio? Perguntei, tentando manter minha voz normal, embora sentisse que algo estava errado. Estou na casa da vovó, respondeu Lia, sua voz uniforme, sem olhar para mim. Eu disse para você me pegar na escola e me manter esta noite. Meu coração bate mais rápido. Algo está errado, muito errado. O que há de errado? Perguntei, tentando manter a calma. Lia finalmente olhou para mim.
Seus olhos estavam vermelhos, mas secos, como se ela tivesse chorado tanto que não havia mais lágrimas. Você tem algo a me dizer? Ela perguntou, sua voz fria como gelo. Eu não entendo o que você quer dizer. Eu gaguejei, a culpa subindo como uma maré. De jeito nenhum ela não poderia saber. Ninguém sabe. Lia pegou o telefone, desbloqueou a tela e empurrou-o em minha direção. Então você explica isso. Peguei o telefone e senti todo o sangue do meu corpo coagular. Na tela há um e-mail de um endereço desconhecido, sem nome de remetente. O título é simples. Seu marido está na cidade de Ayman. E em anexo estava uma foto. Uma foto da câmera do corredor do hotel, mostrando Julia e eu entrando no quarto 1508 ontem à noite. Sua mão descansou intimamente no meu braço, e nós dois rimos e conversamos alegremente. Lia, você pode explicar? Comecei, mas Lia interrompeu. Explique o quê? Que ele e sua linda colega dividem um quarto de hotel? Que é apenas trabalho? Que nada aconteceu? A voz de Lia tremeu, cheia de indignação. Você não é estúpido, Diogo. O hotel está sem quartos, temos que ficar juntos. É só que... Eu parei, não conseguia mentir tão descaradamente. Não conseguia olhar Lia nos olhos e dizer que nada aconteceu. O que é isso? Lia perguntou, levantando-se para me encarar. Diga-me, Diogo, o que aconteceu entre você e ela? Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Como posso admitir a verdade? Como posso dizer à mulher que confiou em mim, que me deu a luz, que passou minha juventude comigo, que eu a traí em uma noite de fraqueza? Meu silêncio parecia ser uma resposta clara o suficiente. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Lia. Por que, Diogo? Ela perguntou, sua voz explodindo. Por que você fez isso comigo, com nossa família? Você não queria, Lia, eu sussurrei, sentindo meus olhos arderem. Foi um erro terrível que você nunca pode perdoar a si mesmo. Você a ama? Lia perguntou, sua voz tão baixa que eu mal conseguia ouvir. Não, claro que não, respondi imediatamente. Foi apenas um momento de fraqueza. Eu te amo, Lia. É só você. Se eu te amo, como posso fazer isso? Lia balançou a cabeça, as lágrimas ainda fluindo. Quantos anos, Diogo, quantos anos você sacrificou tudo por esta família? Desisti da minha carreira, desisti dos meus sonhos, desisti de mim mesma para cuidar de você, cuidar dos nossos filhos. E é assim que você responde. Cada palavra de Lia era como uma faca esfaqueando meu coração. Porque é verdade. Lia largou o emprego de professora, que amava, para ficar em casa cuidando de Júlio quando criança. Ela sempre esteve lá, firme e paciente, mesmo quando eu estava imerso no trabalho e gradualmente esquecendo as pequenas coisas no casamento. Eu sei que você está errado, eu disse, as lágrimas finalmente brotando. Você esqueceu o que é mais importante. Eu esqueci como é olhar em seus olhos e ver todo o meu mundo neles. Você esqueceu por que estamos juntos em primeiro lugar. Não. Lia deu um passo para trás, levantando a mão como se quisesse parar minhas palavras. Não diga essas coisas agora. Você não tem o direito. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer para reparar a dor que havia causado. Talvez nada possa ser consertado. Há feridas que são muito profundas, muito dolorosas para cicatrizar. Eu quero que você vá embora, disse Lia após um silêncio pesado. Neste momento, Diogo, não consigo mais olhar para o seu rosto. E o Júlio? Perguntei com a voz embargada. Eu estarei com você, Lia respondeu definitivamente. Eu posso vê-lo quando estiver pronto, mas agora preciso que você vá embora. Eu sei que não adianta discutir. Eu destruí minha fé, destruí tudo. Você vai estar no hotel hoje à noite, eu disse, sentindo um estranho vazio. Entrarei em contato com você amanhã, irmão. Sinto muito, Lia. Eu realmente sinto muito. Virei as costas,
peguei a mala que ainda não havia sido aberta e caminhei até a porta. Quando a porta se fechou atrás de mim, ouvi Lia soluçando. Esse som vai me assombrar por muitas longas noites pela frente. 3 dias depois, eu ainda estava em um hotel perto do escritório. Lia não atendeu meu telefone ou mensagem de texto, apenas uma breve mensagem no dia seguinte. Não entre em contato comigo, eu preciso de tempo. Eu respeitei esse pedido, não importa o quão doloroso fosse para mim. Liguei para a mãe da Lia, tentando perguntar sobre o Júlio, mas ela apenas disse friamente: meu filho está bem, e eu deveria dar um tempo a Lia. No escritório, tento me concentrar no meu trabalho, mesmo que minha mente esteja confusa. Eu evitei Júlia, e parecia que ela estava me evitando também. Nós apenas trocamos por e-mail sobre os assuntos de trabalho necessários, nunca mencionando o que aconteceu na cidade de Ajman. Na tarde de quarta-feira, enquanto tentava terminar minhas demonstrações financeiras, houve uma batida suave na porta. Entre, eu disse, sem olhar para cima. A porta se abriu e Júlia entrou. Ela parecia cansada, com olheiras, como se não tivesse dormido nos últimos dias. Irmão Diogo, disse ela com a voz baixa e tensa. Precisamos conversar. Eu suspirei e acenei com a cabeça. É hora de enfrentarmos o que aconteceu. Feche a porta, eu disse. Júlia fechou a porta e sentou-se na cadeira em frente à minha mesa. Ela não me olhou nos olhos. Ouvi falar de sua esposa, ela começou. Sinto muito. De onde você sabe disso? Perguntei surpreso. Emílio me contou. Ele disse que tirou uma licença de emergência por motivos familiares, hesitou Júlia. E acho que sei por quê. Eu não disse nada. Eu não tenho energia para ficar com raiva ou culpar. Ambos são meus defeitos e tenho que assumir a responsabilidade. Sua esposa sabe o que aconteceu? Júlia perguntou suavemente. Ela recebeu um e-mail, respondi, com a voz em branco. Com uma foto, entramos no quarto do hotel pela câmera do corredor. Júlia ficou pálida. Mas como isso é possível? Quem faria uma coisa dessas? Eu não sei. Eu balancei minha cabeça. Talvez seja uma piada maliciosa de alguém. Talvez a equipe do hotel quisesse chantageá-los. Não importa mais. O importante é que eu destruí minha família. Júlia ficou em silêncio por um momento, as mãos apertadas com força nas coxas. Estou tendo problemas com Alberto também, disse ela finalmente. Meu marido chegou em casa inesperadamente outro dia e eu não consegui escondê-lo. Eu confessei tudo. Olhei para Júlia surpreso. Você realmente disse a ele? Eu não posso viver com esse segredo. Júlia balançou a cabeça, seus olhos lacrimejando. Você e Alberto tivemos problemas por muito tempo, mas nunca pensei que seria eu quem o traiu. Como Alberto reagiu? Eu perguntei, embora pudesse adivinhar a resposta. Ele se foi, respondeu Júlia, com a voz trêmula. Diga que leva tempo para pensar, mas eu sei. Eu vi em seus olhos, ele não vai me perdoar. Ficamos sentados em silêncio. 2 pessoas que haviam cometido um erro irreparável e agora estavam pagando o preço. Estou aqui para lhe dizer, Júlia finalmente falou. Solicitei a transferência do meu trabalho para a sede da Ásia. Você não precisa, Júlia, eu disse. Ainda podemos trabalhar profissionalmente. Eu sei, Júlia assentiu. Mas eu preciso de um novo começo e acho que você também precisa disso. Preciso de uma chance de salvar minha família sem você aqui, como um lembrete. Eu não posso argumentar contra isso. Júlia estava certa. Sua presença sempre será um lembrete do meu erro, um obstáculo em meus esforços para curar com Lia, se houver uma chance de curar. Quando você vai embora? Eu perguntei. No final deste mês, respondeu Júlia. Falei com o Emílio esta manhã. Ele não perguntou o motivo, apenas aprovou imediatamente. Eu balancei a cabeça. Espero que você encontre a felicidade lá, Júlia. Eu também espero que você e Lia possam se curar, disse Júlia, finalmente me olhando nos olhos. Sinto muito por tudo, Diogo. Eu também, suspirei.
mas desculpas não são suficientes para consertar o que quebramos. Júlia se levantou como se quisesse dizer algo mais, mas depois parou. Ela apenas acenou com a cabeça levemente e saiu da sala, fechando a porta suavemente atrás dela. Quando fui deixado sozinho, fiquei de bruços na palma da minha mão, sentindo-me cansado até os ossos. Como as coisas chegaram a esse ponto? Como uma viagem de negócios comum se transformou em um desastre que destruiu 2 famílias? Peguei meu telefone, olhei para a tela de bloqueio. A foto minha, Lia e Júlio no parque no verão passado. Nós 3 estávamos sorrindo brilhantemente, felizes e despreocupados. Uma família perfeita que agora está quebrada. Desbloqueei meu telefone e escrevi uma mensagem para Lia, sabendo que ela poderia não responder. Sinto sua falta e Júlio. Eu sei que você não merece perdão, mas ainda espero que um dia você me dê a chance de me desculpar pessoalmente. Eu te amo. Eu apertei enviar, não esperando uma resposta, mas pelo menos eu quero que Lia saiba que eu ainda estou aqui. Ainda esperando. Ainda esperando. 1 semana se passou, depois 2 semanas. Mudei-me do hotel para um pequeno apartamento alugado perto do escritório. Lia ainda não respondeu às minhas mensagens ou ligações. Fui à casa da mãe de Lia uma vez visitar Júlio, mas só me foi permitido vê-la por meia hora, sob sua estrita vigilância. Júlio não entendia o que se passava. Eu só sei que você está fazendo uma pausa por um tempo e que está em outro lugar por causa do trabalho. Ver seus olhos inocentes e confiantes fez meu coração se sentir sufocado. Como posso explicar a uma criança de 5 anos que papai destruiu nossa família por causa de uma noite de fraqueza? No escritório, as coisas estão tensas e estranhas. Embora ninguém saiba exatamente o que aconteceu, os rumores se espalharam rapidamente. O fato de eu ter morado sozinho de repente e Júlia ter pedido para mudar de emprego criou dúvidas suficientes. Encontrei olhos curiosos e a conversa de repente ficou em silêncio quando entrei na sala. Emílio me chamou ao meu quarto um dia e perguntou francamente se meus problemas pessoais estavam afetando meu trabalho. Assegurei-lhe que ainda poderia concluir a tarefa. Ele não fez mais perguntas, apenas acenou com a cabeça e me lembrou que a empresa sempre tem serviços de aconselhamento psicológico se eu precisar. Uma noite, enquanto eu estava sentado sozinho em meu apartamento alugado, o telefone tocou. Meu coração pulou uma batida quando vi o nome de Lia aparecer na tela. Alô, Lia? Eu rapidamente peguei o telefone. Diogo! A voz de Lia soou fria e distante. Precisamos conversar diretamente. Sim, claro, respondi imediatamente. Quando? Onde está? Você pode vir para casa agora? Não em casa, disse Lia. Amanhã, às 10 horas, no café, costumamos ir perto da área comercial. Você estará lá, eu prometo, eu disse. Lia, você... Diga amanhã, Lia interrompeu e desligou. Eu mal dormi naquela noite. Minha mente estava girando com centenas de cenários possíveis. Lia quer me dar uma chance? Ou ela só quer anunciar o divórcio? O que devo dizer? O que podemos fazer para salvar nosso casamento? Na manhã seguinte, fui ao café 30 minutos mais cedo, escolhendo uma mesa tranquila no canto da sala. É aqui que costumávamos ir quando estávamos namorando, antes de nos casarmos. Quantas doces lembranças aconteceram aqui, e agora pode ser o lugar para testemunhar o fim de tudo. Exatamente às 10 horas, Lia entrou. Ela usa uma camisa branca simples e jeans, com o cabelo amarrado para trás. Ela parece mais magra, com linhas tensas no rosto que são arredondadas e brincalhonas. Oi, Lia! Levantei-me quando ela veio até a mesa. Lia apenas acenou com a cabeça ligeiramente e sentou-se à minha frente. Ela colocou um pedaço de papel sobre a mesa. Este é um papel de divórcio, disse ela, francamente, sem dar a volta. Eu consultei um advogado. Você terá o direito de visitar Júlio e nós dividiremos a propriedade de acordo com o acordo pré-nupcial.
Meu coração parou de bater. Embora eu estivesse mentalmente preparado para essa possibilidade, quando enfrentei a realidade, ainda senti como se o chão sob meus pés estivesse desmoronando. Lia, você pode me dar uma chance? Eu perguntei, sua voz rouca. Eu sei que você estava errado, mas eu amo você e Júlio. Podemos superar isso juntos. Lia olhou para mim, seus olhos tristes, mas determinados. O amor não é suficiente, Diogo, disse ela. A confiança é a base do casamento, e você a quebrou. Você pode reconstruir essa crença, eu disse, tentando não deixar minha voz explodir. Ele fará qualquer coisa. Participe de aconselhamento matrimonial, mude de emprego, o que quiser. Não é sobre o que eu quero. Lia balançou a cabeça. Isso é sobre o que você precisa e você precisa ser respeitado, ser fiel, estar seguro em seu próprio relacionamento. Não posso mais ter isso com você. Apenas um erro, eu imploro. Apenas uma vez em nossos 10 anos juntos. Isso não apaga tudo o que construímos? Não foi apenas sobre aquela noite. Lia, disse, sua voz ficando mais difícil. Foram todas as vezes que coloquei meu trabalho à frente da minha família. As vezes que cancelei meus planos no último minuto. Os jantares que preparei que não cheguei ao tempo. As vezes que estive ausente da vida do meu filho. Naquela noite, foi apenas uma gota d'água transbordando do copo. As palavras de Lia foram como facas perfurando o meu coração. Porque é verdade. Aos poucos, deixei o trabalho tomar conta da minha vida, empurrando minha família para uma posição secundária até que fosse tarde demais. Ele vai mudar, eu disse, lágrimas finalmente escorrendo. Eu prometo, Lia. Você será um marido e pai melhor. Era tarde demais. Diogo Lia balançou a cabeça, sua voz mais suave, quase lamentável. Eu já decidi. Vamos ficar melhor sozinhos. E quanto ao Bin? Eu perguntei. Eu preciso de ambos os pais. Você ainda terá ambos os pais. Lia respondeu. É só que eles não vivem sob o mesmo teto. Muitas crianças crescem nessa situação e permanecem saudáveis e felizes, desde que coloquemos seus interesses em primeiro lugar. Eu sei que Lia já se decidiu, e não há nada que eu possa dizer ou fazer para mudar isso. No fundo, eu sabia que ela estava certa. Eu quebrei a confiança, e uma vez que a confiança foi perdida, foi difícil reconstruir. Eu vou assiná-lo. Eu disse por último, minha voz em branco, mas eu quero que você saiba que eu sempre vou te amar, Lia, e eu vou ser o melhor pai que eu puder para Bin. Eu sei. Lia acenou com a cabeça e pela primeira vez vi as lágrimas brilhando em seus olhos. Eu nunca duvido disso. Peguei uma caneta do bolso, abri o papel e coloquei a caneta na linha de assinatura. Mas antes que eu pudesse assinar, uma pergunta de repente surgiu em minha mente. Lia, eu hesitei. Você pode perguntar, como você conseguiu essa foto? De onde veio esse e-mail? Lia olhou para mim surpresa. Você não sabe? Eu pensei... Ela parou, como se considerasse algo. Você realmente não sabe quem o enviou? Não. Eu balancei minha cabeça. Pensei que poderia ser um funcionário do hotel ou uma brincadeira maliciosa, mas não tinha certeza. Lia ficou em silêncio por um momento. Então abriu sua bolsa, pegou outro pedaço de papel impresso e empurrou-o em minha direção. Este é o segundo e-mail que recebo, ela disse, 2 dias após a primeira foto. Olhei para o papel. Era um e-mail do mesmo endereço anônimo, mas desta vez não havia imagem, apenas um pequeno texto. Querida irmã Lia. Eu a avisei sobre meu marido, mas talvez você precise saber mais. Esta não é a primeira vez que Diogo e Júlia têm um relacionamento. Eles se encontraram em segredo muitas vezes antes. Júlia havia planejado essa viagem à cidade de Ajman, deliberadamente providenciando para ficar no mesmo quarto que ele. Ela queria separar sua família. Eu disse isso porque pensei que ela precisava saber a verdade. Olhei para o papel, sentindo minha raiva aumentar. Isso é uma mentira. Eu quase gritei.
Não havia nada entre ele e Júlia antes daquela viagem. E ela não tinha planos. Foi um erro. Um único. É realmente esse o caso? Lia olhou para mim, sua expressão difícil de ler. Porque quando recebi este e-mail, não acreditei. Liguei para Júlia, liguei para ela, fiquei atordoado. Eu quero ouvir de sua própria boca. Lia assentiu. E ela admitiu tudo o que você tinha um relacionamento de antemão, que ela havia planejado essa viagem, deliberadamente arranjado um hotel para ficar no mesmo quarto com você. Eu me senti como se tivesse sido atingido por um raio. De jeito nenhum, Júlia não podia dizer essas coisas. Não, Lia, ela não podia dizer isso. Eu balancei minha cabeça violentamente. Porque isso não é verdade. Nunca tínhamos tido nada antes dessa viagem. Deve haver algum mal-entendido. Eu não acho que entendi mal. Lia disse, sua voz fria. Ela está chorando, Diogo. Chorando e pedindo desculpas a você por arruinar nossa família. Disse que o amava há muito tempo, mas não se atreveu a admitir. Minha cabeça está girando. Isso não faz sentido algum. Por que Júlia disse coisas que não eram verdade? Por que ela admitiu pecados que não cometemos? Lia, eu juro para você. Esta é a primeira e única vez entre nós. Eu imploro. Não sei por que Júlia disse isso, mas não é verdade. Então, quem enviou esses e-mails? Diogo Lia perguntou, sua voz cheia de dúvidas. Quem diria que você estava na mesma sala? Quem pode acessar as câmeras do hotel? Eu balancei minha cabeça, confuso. Ele não sabia. Ele realmente não sabia. Lia olhou para mim por um longo tempo, como se considerasse se deveria acreditar em mim. Finalmente, ela suspirou. Não importa de qualquer maneira. Ela disse, se foi a primeira vez ou não, o fato de eu ter te traído, eu dormir com ela, isso não pode ser mudado. Eu não posso argumentar contra isso. Não importa quantas desculpas, não importa quantas explicações, a verdade é que eu traí Lia. E nada pode mudar isso. Peguei uma caneta e assinei os papéis do divórcio. Quando larguei a caneta, senti como se tivesse acabado de assinar uma sentença de morte para o nosso casamento, para uma pequena família que construímos, para o futuro com o qual sonhamos juntos. Obrigado, Lia disse, reunindo os documentos. O advogado entrará em contato com você sobre as próximas etapas. Quanto a Bin, acho que devemos deixá-lo ficar comigo durante esse período, mas posso buscá-lo nos fins de semana. Vou me preparar para você. Ok. Eu balancei a cabeça, sentindo-me entorpecido. Vou buscá-la no sábado. Obrigada, Lia. Quando Lia se levantou para sair, não consegui parar de fazer uma última pergunta. Você já pensou que poderíamos, no futuro, começar de novo? Lia fez uma pausa, olhando para mim com olhos tristes. Não sei, Diogo, ela respondeu honestamente. No momento, não consigo imaginar isso, mas o futuro, quem sabe? Com essa declaração, ela se virou e saiu do café, deixando-me com uma sensação de vazio e uma pergunta que ficou sem resposta. Por que Júlia disse coisas irreais para Lia? Eu não fui ao escritório naquele dia. Em vez disso, vaguei por Dubai, caminhando sem rumo ao longo do parque, por ruas familiares, passando por lugares que Lia e eu visitamos juntos. Cada esquina contém uma memória, e cada memória é como uma nova ferida. Quando o sol se põe, vou a um pequeno bar, peço um uísque e sento-me sozinho em um canto escuro. Pela primeira vez desde que tudo começou, me permiti sentir toda a dor, desespero e culpa. Eu havia perdido tudo: a esposa que amava, a família que estimava e minha autoestima. Mas em meio à dor, uma pergunta ainda me assombrava. Por que Júlia mentiu para Lia? Por que ela admitiu coisas que não fizemos? E quem enviou esses e-mails? Peguei meu telefone, hesitei por um momento e liguei para Júlia. A campainha tocou muitas vezes, mas ninguém atendeu o telefone. Tentei novamente, ainda sem resultado. Por fim, enviei uma mensagem. Precisamos conversar sobre o que você disse a Lia. Ligue-me de volta.
Esperei, mas não houve resposta. À medida que a noite avançava, o bar ficava mais lotado e me sentia sufocado pelas risadas ao meu redor. Paguei e saí, decidindo enfrentar Júlia amanhã no escritório. Mas quando cheguei ao escritório na manhã seguinte, fui informado de que Júlia havia tirado uma licença de emergência e não voltaria até que ela se mudasse no final do mês. Ninguém sabia onde ela estava. Durante todo aquele dia não consegui me concentrar no meu trabalho. O súbito aparecimento do e-mail anônimo, o falso testemunho de Júlia e seu súbito desaparecimento não combinam. Há algo errado aqui, uma peça do quebra-cabeça que estou perdendo. Naquela noite, quando voltei para o apartamento alugado, notei um envelope branco escondido embaixo da porta. Não havia o nome do remetente, apenas meu nome bem escrito na frente do envelope. Abri o envelope com um sentimento de ansiedade. Dentro, havia um pedaço de papel com algumas linhas manuscritas. Irmão Min, sinto muito por tudo. Eu não fui honesto com você. Há coisas que você precisa saber, mas não posso escrevê-las. Encontre-me no Skyline Café, na cobertura do Adman Beach Hotel, Adman City, nesta sexta-feira às 20 horas. Vou explicar tudo. Assinado, Júlia. Li a carta várias vezes, tentando entender seu significado. Júlia queria me encontrar na cidade de Ayman, no mesmo hotel onde tudo começou. E há coisas que ela não pode escrever. Minha intuição me disse que algo estava errado, mas ao mesmo tempo senti que essa poderia ser minha única chance de descobrir a verdade. De saber por que Júlia mentiu para Lia. E talvez de encontrar uma maneira de salvar meu casamento. Imediatamente, reservei uma passagem de avião para o primeiro voo na sexta-feira e enviei um e-mail para Emílio pedindo um dia de folga. Também mandei uma mensagem para Lia para informá-la de que não poderia pegar BIM no sábado, conforme programado, e pedi para ser alterado para domingo. Na sexta-feira, embarquei em um avião para a cidade de Ajman com um humor misto. Parte de mim esperava que Júlia admitisse que mentiu para Lia e me ajudasse a descobrir as coisas. Outros temem que segredos mais dolorosos sejam expostos. O Adman Beach Hotel continua sendo o mesmo da última vez que visitei, luxuoso, moderno, com uma bela vista para o mar. Mas desta vez, em vez da emoção de uma importante viagem de negócios, me senti pesado, uma tristeza e arrependimento. Eu não reservei aqui. Em vez disso, aluguei um quarto em um pequeno hotel próximo, carregando apenas uma pequena mala de bagagem, com a intenção de voar de volta para Dubai na manhã seguinte. Às 20 horas, cheguei ao Skyline Café, um espaço luxuoso na cobertura do hotel, com uma vista de 360 graus, com vista para a cidade e o mar brilhando com luzes. O bar está bastante lotado, com uma banda acústica tocando suavemente em um canto. Peguei uma mesa perto da janela, pedi um café preto e esperei. Minuto após minuto se passou, mas não havia sinal de Júlia. Eu verifiquei meu telefone constantemente, mas não havia mensagens ou ligações dela. 8h30, depois 9 horas, ainda não Júlia não estava em lugar nenhum. Comecei a me preocupar. Ela mudou de ideia ou algo aconteceu? Liguei para ela, mas ninguém atendeu. Eu mandei uma mensagem. Estou no Skyline. Onde você está? Não houve resposta. 9h30. Decidi esperar mais meia hora antes de sair. Talvez isso seja apenas uma piada maliciosa. Ou talvez Júlia só quisesse que eu sentisse a dor de ser traída, de ser enganada, assim como o que eu tinha feito com Lia. Eu estava prestes a apagar quando o telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Olhe para a praia, no lado esquerdo do bar da praia. Meu coração batia mais rápido. Levantei-me, aproximei-me da janela e olhei para baixo. Do telhado, pude ver a vista panorâmica da praia abaixo, onde um bar ao ar livre estava ocupado com visitantes. E no lado esquerdo do bar, sob as luzes fracas, reconheci uma figura familiar. Júlia, em um vestido branco simples, estava sozinha olhando para o mar. Paguei apressadamente e saí do café, peguei o elevador pelo saguão e rapidamente fui para a praia. Meu coração batia forte no peito.
Não por causa de sentimentos românticos, mas por causa da sensação de que eu estava me aproximando de uma verdade importante. Ao me aproximar do bar da praia, tentei procurar Júlia no meio da multidão, mas ela parecia ter desaparecido. Fiquei onde pensei tê-la visto, olhando em volta, mas não vendo nenhum sinal de Júlia. Meu telefone tocou novamente e era um número estranho. Caminhe pela praia à direita, Ainur Mitter. Não entendo o que é esse jogo de gato e rato, mas ainda sigo as instruções. Andando pela praia à noite, a areia fofa sob meus pés, o som das ondas batendo suavemente em meus ouvidos. Senti como se estivesse revivendo aquela noite fatídica, a noite em que Júlia e eu caminhamos e conversamos antes que as coisas saíssem do controle. Depois de cerca de 500 metros, cheguei a uma área mais isolada da praia, onde apenas alguns casais estavam sentados espalhados na areia, e um pequeno bar que servia bebidas. E lá, sentada sozinha em uma pequena mesa de bar, estava Júlia. Quando cheguei perto o suficiente para ver seu rosto claramente, percebi que algo não estava certo. Júlia parecia diferente. Seu rosto estava tenso, seus olhos estavam vermelhos como se ela tivesse acabado de chorar e havia um pequeno hematoma no canto do lábio. Júlia, eu chamei, sua voz cheia de preocupação. Qual é o problema? Por que você me deixou encontrar aqui, em vez de no Skyline? Júlia olhou para cima e em seus olhos havia um medo que eu nunca tinha visto antes. Sinto muito, Diogo, disse ela com a voz trêmula. Não consigo explicar por telefone ou mensagem de texto. Temo que ele saiba. Quem? Eu perguntei confuso. De quem você está falando? Alberto, Júlia disse, quase em um sussurro. O meu marido, ele sabe tudo, Diogo. Ele sabia disso de antemão. Sabe o quê? Eu perguntei, sentando-me em frente a ela. Júlia, o que está acontecendo? Júlia olhou em volta, como se temesse que alguém estivesse olhando, e então se aproximou. Foi Alberto quem enviou um e-mail para a irmã Lia. Ela sussurrou. Ele tem me espionado por meses, colocando spyware no meu telefone, lendo todas as minhas mensagens e e-mails. Ele sabia sobre a viagem de negócios da cidade de Ajman e estava aqui. Algo? Fiquei atordoado. Alberto estava aqui, na cidade de Ajman, quando nós... Júlia acenou com a cabeça, as lágrimas começaram a cair. Ele contratou um detetive para segui-lo. Eles tiraram aquela foto no saguão do hotel. E então, depois de nós, ele enviou um e-mail para a irmã Lia. Minha cabeça está girando com essa informação. Alberto já sabia. Ele estava nos observando. Mas por quê? Eu perguntei. Por que ele fez isso? Porque ele acha que você está tendo um caso comigo há muito tempo. Júlia balançou a cabeça, parecendo angustiada. Alberto era muito ciumento e desconfiado. Contei a ele sobre nossos problemas, mas não esperava que ele pensasse tanto. Então, por que você disse a Lia que tivemos um relacionamento antes? Eu perguntei, ainda sem entender por que ela admitiu coisas que não eram reais. Júlia olhou para baixo, envergonhada. Porque Alberto me obrigou. Ela sussurrou. Depois que voltamos da cidade de Ajman, ele o confrontou. Ele sabia o que havia acontecido naquela noite. Ele me ameaçou, dizendo que se eu não ligasse para Lia e dissesse o que ele queria, ele me faria perder meu emprego, ele contaria para minha família, ele iria... Ela não terminou a frase, mas eu vi o hematoma em seu lábio e entendi o resto. Eu perguntei, sentindo o sangue no meu corpo fervendo. Júlia não respondeu diretamente, apenas enxugou as lágrimas e continuou. Ele me fez dizer à irmã Lia que tivemos um relacionamento antes, que eu havia planejado a viagem. Ele quer ter certeza de que ela nunca o perdoará. Ele quer destruir sua família, assim como sente que sua família foi destruída. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Tudo isso, o e-mail anônimo, o testemunho de perjúrio de Júlia, a separação da minha família, faziam parte do plano de vingança de Alberto. Por que você está me dizendo agora? Eu perguntei, tentando controlar minha raiva. Por que você não falou antes?
Talvez eu pudesse ter salvado meu casamento. Estou com medo, Júlia confessou. Sua voz era pequena. Tenho medo de Alberto. Ele monitora todos os meus movimentos. Mas quando descobri que você havia assinado os papéis do divórcio, não pude mais suportar a culpa. Eu tenho que te dizer a verdade, não importa o que isso signifique. Olhei para a Júlia, sem saber como me sentir. Parte de mim queria ficar com raiva dela por não se levantar e dizer a verdade antes. Mas outra parte entendeu que ela também era uma vítima nessa situação. Vítima de um marido controlador e violento. Temos que ligar para a Lia, eu disse, pegando meu telefone. Ela tinha que dizer a verdade. Talvez não fosse tarde demais. Não! Júlia agarrou minha mão apressadamente. Eu não entendo. Alberto ainda está observando você. Ele está na cidade de Ashman agora. Algo? Olhei em volta, de repente alerta. Onde ele está? Eu não sei exatamente. Júlia balançou a cabeça. Mas eu sei que ele está me observando. É por isso que não posso vê-lo no Skyline. Temo que ele nos veja juntos. Então, por que nos encontramos aqui? Eu perguntei. Se ele está observando você, ele nos verá aqui. Porque eu tenho um plano pronto. Júlia disse, tirando uma chave do bolso. Esta é a chave para o quarto 1508. O mesmo quarto em que ficamos da última vez. Eu coloquei em meu nome. Nos encontraremos lá, onde Alberto não poderá acompanhar. Contarei tudo o que sei e de lá poderemos chamar Irmã Lia. Olhei para a chave na mão de Júlia, sentindo uma sensação estranha. Quarto 1508, onde tudo começou e provavelmente onde tudo terminaria. Mas algo está errado nessa situação. Júlia, eu disse, tentando manter a voz calma. Se Alberto é tão perigoso, devemos chamar a polícia. Não acho que seja uma boa ideia nos encontrarmos em um quarto de hotel. Não temos evidências. Júlia balançou a cabeça. E eu não quero fazer um grande negócio. Eu só quero dizer a você e à irmã Lia a verdade, para que você tenha a chance de salvar sua família. Depois disso, você vai embora, começando de novo em outro lugar onde Alberto não pode encontrá-lo. Ainda me sinto preocupado, mas entendo os desejos de Júlia. E mais importante, preciso que ela conte a verdade de Lia. Está bem, eu concordo no final. Mas eu vou primeiro. Ela esperou 15 minutos e depois subiu. Não devemos deixar ninguém nos ver caminhando juntos. Júlia acenou com a cabeça, entregando-me a chave. Vejo você lá. E Diogo. Obrigado por acreditarem em mim. Levantei-me, enfiei a chave no bolso e fui embora, sem olhar para a Júlia. Ao longo da praia, minha mente estava girando com novas informações. Alberto, o marido que eu nunca conheci, estava espionando sua esposa, nos viu entrar no mesmo quarto de hotel e executou um meticuloso plano de vingança para destruir minha família. Foi tudo culpa minha. Se eu não tivesse sido fraco naquela noite, se eu tivesse mantido distância de Júlia, se eu tivesse sido fiel a Lia como havia prometido, eu ainda estaria com minha pequena família agora, em vez de vagar pela praia da cidade de Ashman com a chave do quarto na mão e uma frágil esperança de que eu possa salvar meu casamento desfeito. Quando entrei no saguão do Ashman Beach Hotel, uma estranha sensação familiar voltou correndo. Há pouco mais de um mês, eu estava no mesmo lugar com Júlia, preparando-me para uma reunião importante no dia seguinte. Agora, voltei com um propósito completamente diferente. Buscar a verdade, uma última chance de salvar o que restava. Caminhei direto para o elevador, evitando o olhar da recepcionista. No elevador, para o 15º andar, olhei no espelho e vi meu próprio rosto cansado e emaciado. Não sou mais o homem confiante e bem-sucedido de um mês atrás. Agora, sou apenas uma concha vazia, carregando arrependimento e culpa em mim. A porta do quarto 1508 se abriu na minha frente. O quarto ainda é o mesmo. Espaçoso, moderno, com vista para o mar. Mas, em vez da sensação inquieta da última vez, agora eu via apenas um estranho vazio. Entrei.
deixando a porta aberta para Júlia. Indo até a janela, olhando para o mar noturno da cidade de Argman, tentei organizar os pensamentos confusos na minha cabeça. Como convencer Lia de que eu não tive um relacionamento com Júlia antes? Como ela acreditava que tudo era uma conspiração de Alberto? E isso mudará alguma coisa. Quando a verdade permanecer que eu a traí, o som da porta se fechando me acordou de meus pensamentos. Eu me virei, esperando ver Júlia, mas em vez disso, era um homem estranho e magro, com quase 30 anos, com cabelos bem curtos e olhos assustadoramente frios. Alberto, eu engasguei, embora nunca o tivesse conhecido. O homem não respondeu, ele apenas olhou para mim e então caminhou lentamente em direção à cama, sentou-se na beirada, ainda sem tirar os olhos de mim. Finalmente encontramo-nos, irmão Diogo, ele falou, sua voz baixa e estranhamente controlada. Estou esperando por esse momento há muito tempo. Meu coração estava batendo forte. Essa situação estava completamente além das minhas expectativas. Olhei em volta procurando por Júlia, mas havia apenas 2 de nós na sala. Onde está Júlia? Eu perguntei, tentando manter minha voz calma. Ela não vai a lugar nenhum. Alberto sorriu fracamente. Na verdade, nenhuma mensagem foi enviada por Júlia. É tudo de mim. Uma sensação de frio percorreu minha espinha. Caí em uma armadilha. Precisamos conversar, Alberto. Eu tento manter calma. Eu entendo que você está com raiva, mas há coisas que precisam ser esclarecidas. Esclarecimento? Alberto ergueu as sobrancelhas. Há mais alguma coisa que precisa ser esclarecida? Ele dormiu com minha esposa, bem neste quarto. Eu tenho evidências suficientes. Eu destruí sua família, assim como você destruiu a minha. Nós nos damos bem, não tão. Eu balancei minha cabeça. Eu não tinha nenhum relacionamento com Júlia antes desta viagem. Foi apenas um único erro, um momento de fraqueza, nenhum plano. É assim mesmo? Alberto riu. Realmente não importa. O importante é que sua esposa acredite nisso e nunca o perdoará. Ele forçou Júlia a mentir para Lia. Eu acusei. Você a forçou a admitir coisas que não eram verdade. Eu só ajudei Júlia a falar a verdade em seu coração. Alberto respondeu sua expressão sem remorso. Ela sempre teve sentimentos por ele. Já faz muito tempo. Você não acha que eu não sei? Mensagens, ligações, reuniões que duravam até tarde da noite. Eu acompanhei tudo. Então, ele seguiu sua esposa, eu disse, sentindo náuseas. O spyware em seu telefone. Isso é um ato criminoso, sabe? Infringir a lei? Alberto riu. Falando sobre infringir a lei depois que ele roubou a esposa de outra pessoa, que hipocrisia. Eu não sei como responder. De certa forma, Alberto estava certo. Não estou em posição de julgá-lo moralmente, mas isso não torna suas ações corretas. O que você quer agora? Eu perguntei diretamente. Por que você me atraiu aqui? Alberto se levantou, caminhou até o frigobar e tirou uma garrafa de vinho e 2 taças. Eu quero conversar. A conversa entre os 2 homens. Ele disse, derramando vinho em 2 taças. Beba um pouco. Este é o tipo de ginseng que ele bebeu no jantar com seu parceiro, na noite em que tudo começou. Eu não toquei na taça de vinho. Como você sabe disso? Eu já disse isso. Eu sei tudo. Alberto tomou um gole de vinho. Acompanho Júlia há muito tempo. No começo, foi só porque eu suspeitava que ela não era honesta. Mas, gradualmente, descobri coisas mais interessantes. Como se ela tivesse sentimentos por ele, embora nunca ousasse admitir. Alberto continuou. Como o fato de que ele não está feliz em seu casamento, mesmo que ele sempre tente escondê-lo. É apenas uma questão de tempo até que isso aconteça. Então ele me seguiu. Eu perguntei sentindo-me sobrecarregado? Não era ele, era Júlia. Alberto corrigiu. Mas quando soube da viagem de negócios da cidade de Ajman, vi uma oportunidade. Eu sabia que os 2 ficariam juntos, longe de suas famílias, em um hotel de luxo com vinho e uma atmosfera romântica. Eu sabia o que ia acontecer. Então, o que ele fez? Contratar um detetive para nos seguir? Não há necessidade.
Alberto balançou a cabeça. Eu mesmo o segui. Reservei um quarto no andar de cima. Eu assisti através da câmera que eu tinha instalado nesta sala antes de você chegar. Fiquei atordoado, sentindo o coágulo de sangue em minhas veias. Você instalou uma câmera nesta sala? Em nosso quarto? Alberto assentiu, sua expressão sem vergonha. Tenho conhecidos que trabalham aqui. Eles me deixaram entrar no quarto antes de fazerem o check-in. Uma pequena câmera escondida em um relógio na parede. Você nunca percebe. Eu senti náuseas. Alberto não apenas nos seguiu, ele voltou. Irmão. Você volta para tudo isso? Eu perguntei, sua voz rouca. Alberto tomou outro gole de vinho, seus olhos não me deixando. Desde o momento em que entraram na sala, até a conversa na praia e, especialmente, aquela noite fatídica. Eu tenho tudo. Eu não sei o que dizer. A sensação de ser violada, aproveitada e enojada com o comportamento mórbido de Alberto me deixou sem palavras. E você mandou aquela fita para a Lia? Finalmente falei, sentindo minha raiva aumentar. Ainda não. Alberto balançou a cabeça. É apenas uma foto. Mas se necessário, eu enviarei. Ou talvez eu envie para seus superiores, para seus colegas, para seus amigos. Todo mundo deve saber quem você realmente é, certo? Você está tão doente, eu disse. Não consegui esconder meu desgosto. Doente? Alberto sorriu fracamente. Ou era apenas um homem que estava protegendo o que era seu? Você é o homem doente, Diogo. Ele é um adúltero, um destruidor das famílias de outras pessoas. Cometi um erro e estou pagando por isso, eu disse. Mas isso não justifica suas ações. Ele não apenas espionou sua esposa de maneira mórbida, mas também filmou secretamente outras pessoas em um momento privado e o usou para extorquir dinheiro. Quem você pensa que é? Eu sou o vencedor deste jogo, Alberto disse, sua voz cheia de confiança. Ele perdeu sua família. Júlia nunca vai me deixar. Ela está com muito medo. E agora, eu tenho você em minhas mãos. Tudo com um pequeno vídeo. O que você quer de mim? Eu perguntei diretamente. Dinheiro? Dinheiro? Alberto riu. Você acha que estou fazendo isso por dinheiro? Não, Diogo. Eu queria que ele sentisse a dor que eu senti. Eu quero que você perca tudo, assim como eu perdi tudo quando descobri que Júlia me traiu. Mas ele não perdeu nada. Eu apontei. Júlia ainda estava com ele. Fisicamente, sim. Alberto balançou a cabeça, mas eu a perdi mentalmente há muito tempo. Ela nunca me amou do jeito que olhava para ele. Havia uma verdadeira tristeza na voz de Alberto que me surpreendeu. Por trás de seu exterior frio, controlador e até implacável, ele é apenas um homem ferido, tentando se agarrar ao que ele acha que é dele. Alberto, eu disse, sua voz suavizando. Todos nós cometemos erros. Eu com Júlia foi um erro terrível do qual me arrependerei pelo resto da minha vida. Mas a maneira como ele tratou Júlia, perseguiu-a, controlou-a, intimidou-a, não foi amor, era obsessão, e nunca traria Júlia de volta para ele do jeito que ele queria. Alberto olhou para mim e por um momento vi um lampejo em seus olhos, mas desapareceu rapidamente, substituído pela rigidez familiar. Não me ensine sobre o amor, ele disse, sua voz fria. Eu não tenho as qualificações. Talvez, eu balancei a cabeça, mas eu sabia que o que ele estava fazendo não traria felicidade a ninguém. Não para você, não para Júlia e não para mim. Estamos todos sofrendo e você só está piorando as coisas. Alberto não respondeu imediatamente. Ele largou a taça de vinho, foi até a janela e olhou para o mar noturno da cidade de Ajman. Naquele momento, ele parecia tão solitário e pequeno. Você sabe o quê? Finalmente, ele falou, ainda de costas para mim. Há noites em que me deito ao lado de Júlia, observo-a dormir e me pergunto se ela está sonhando com ele. Há dias em que a vejo sorrindo com uma mensagem no telefone e me pergunto se é a mensagem dele. Parecia um inferno. Eu não sei o que dizer. Por mais nojento que eu estivesse com o comportamento de Alberto,
não pude deixar de sentir um pouco de pena dele. Eu entendo esse sentimento. Eu disse honestamente. Toda vez que penso na Lia, no Júlio, na família que perdi, também me sinto no inferno. Alberto se virou para olhar para mim e, pela primeira vez, vi algo quase como simpatia em seus olhos. Então, o que fazemos agora? Ele perguntou, sua voz baixando. Nós dizemos a verdade, respondi. Para Lia, para Júlia, toda uma verdade sobre o que aconteceu naquela noite, sobre você nos espionando, sobre e-mails e falso testemunho. E então, nós os deixamos decidir. E se eles decidirem nos deixar? Esse é o direito deles, suspirei. Não podemos forçar alguém a estar conosco se não quiser, Alberto. Isso não é amor, é posse. Alberto ficou em silêncio por um longo tempo, aparentemente pesando minhas palavras. Finalmente ele suspirou, um suspiro pesado de um homem exausto depois de uma longa luta. Não vou enviar o vídeo para sua esposa, disse ele. E eu vou dizer a Júlia que ela é livre para dizer a verdade a qualquer pessoa. Mas eu não podia prometer mais nada. Eu ainda a amo, do meu jeito. Isso é um começo, eu balancei a cabeça, agradecendo. Alberto não respondeu. Ele apenas pegou sua taça de vinho, bebeu e depois a colocou na mesa decisivamente. Eu tenho que ir, disse ele. Júlia está esperando por mim em casa. Ela não sabe que estou aqui. O que você vai dizer a ela? Eu perguntei. Eu não sei, admitiu Alberto. Talvez seja verdade. Talvez seja a hora de nós dois encararmos a verdade. Quando Alberto saiu da sala, senti como se um fardo tivesse sido tirado dos meus ombros. Não porque fui perdoado ou porque tudo foi resolvido, mas porque, pela primeira vez desde que tudo começou, sinto que há um leve vislumbre de esperança de que a verdade finalmente virá à tona e que todos terão a oportunidade de se curar à sua maneira. Peguei meu telefone e olhei para a foto de fundo. Nossa pequena foto de família no parque. Talvez fosse tarde demais para salvar meu casamento. Talvez Lia nunca me perdoasse, mesmo que soubesse toda a verdade, mas pelo menos ela merece ser conhecida. Disquei o número de Lia, a campainha tocou por um longo tempo e quase pensei que ela não atenderia quando uma voz familiar soou. Alô, Lia, aqui está você, eu disse, sentindo meu coração bater mais rápido. Precisamos conversar. Há coisas que você precisa saber. 2 semanas após a reunião na cidade de Ajman, sentei-me sozinho em meu apartamento alugado, olhando pela janela, observando a primeira chuva que caía sobre Dubai. Cada gota de chuva perseguia uma a outra no vidro, como as lágrimas invisíveis que eu vinha chorando nos últimos dias. Conversar com Lia naquela noite foi uma das experiências mais difíceis da minha vida. Contei tudo a ela. Sobre a fatídica noite com Júlia, sobre Alberto e seu plano de vingança, sobre a câmera escondida e o testemunho de perjúrio. Eu não escondi nada, não justifiquei minhas ações, simplesmente disse a verdade, não importa o quão doloroso fosse. Lia ouviu em silêncio, sem interromper, sem julgamento. E quando terminei, ela apenas disse uma frase simples. Eu deixo você pensar. Desde então, só temos contato com assuntos relacionados a Júlio. Ainda pego meus filhos nos fins de semana, levo-os para passear, tento ser o melhor pai que posso na situação atual. Júlio ainda não entendia o que se passava entre os pais, e tanto a Lia como eu tentávamos protegê-lo dos problemas dos adultos. Quanto a Júlia, só sei através do Emílio que ela se mudou para H, como planejado originalmente. Ninguém sabe o que aconteceu entre ela e Alberto depois da noite na cidade de Ajman. E, na verdade, eu não quero saber. Só espero que ela tenha encontrado sua própria paz. A campainha tocou, tirando-me dos meus pensamentos. Levantei-me, imaginando quem poderia me visitar em um dia chuvoso como este. Quando abri a porta, fiquei atordoado.
De pé na minha frente estava Lia, encharcada da chuva, seus longos cabelos grudados nas bochechas, mas seus olhos eram brilhantes e determinados. Lia, qual é o problema? Eu não avisei que iria. Eu preciso falar com você, disse Lia, sua voz suave, mas firme. Você pode me deixar entrar? Claro, dei um passo para trás, abrindo a porta. Onde está Júlio? Em casa com minha mãe, respondeu Lia, entrando no pequeno apartamento. Ela olhou em volta, como se julgasse onde eu morava. Você mora aqui? Sim, eu balancei a cabeça. Apenas temporariamente. Você quer beber alguma coisa? Chá? Café? Chá, disse Lia, sentando-se no pequeno sofá da sala de estar. Fui para a patroa cozinha fazer chá, tentando controlar minha frequência cardíaca que batia descontroladamente. Depois de 2 semanas sem nos vermos, Lia apareceu de repente em minha casa, querendo conversar. O que isso significa? Quando voltei com 2 xícaras de chá, Lia havia tirado o casaco molhado e estava secando o cabelo com a toalha que eu havia deixado no gancho da porta. Ela parecia mais magra do que da última vez que a vi, mas ainda bonita, de uma forma que sempre fazia meu coração bater mais rápido. Obrigada, disse Lia enquanto eu colocava a xícara de chá na frente dela. Sentei-me na cadeira oposta, não ousando sentar muito perto, com medo de que isso a deixasse desconfortável. Falei com Júlia, disse Lia, direto ao ponto. Fiquei surpreso. Você falou com ela? Não diretamente, Lia balançou a cabeça. Ela me enviou uma carta, uma longa carta, explicando tudo do ponto de vista dela. O que ela disse? Perguntei, sentindo-me preocupado. Ela confirmou o que você disse, respondeu Lia, tomando um gole de chá. Sobre não ter nenhum relacionamento entre os dois antes daquela viagem, sobre como Alberto a forçou a mentir para você e sobre o vídeo. Meu coração parou de bater quando ouvi a palavra vídeo. Então a família Alberto não cumpriu sua palavra? Alberto te enviou o vídeo? Eu perguntei, sentindo o sangue no meu corpo endurecer. Não. Lia balançou a cabeça. Mas Júlia me contou sobre sua existência. Ela disse que Alberto ameaçou espalhá-lo se ela não fizesse sua vontade. Eu dei um suspiro de alívio, porque Lia não precisava assistir aquele vídeo. Ninguém merece ver uma coisa dessas. Especialmente Lia. Também conversei com um amigo que trabalha na indústria de tecnologia, continuou Lia. Ele confirmou que o que ele e Júlia disseram sobre o software, vigilância e câmeras escondidas era totalmente viável. Na verdade, isso acontece com mais frequência do que as pessoas pensam. Eu não sei o que dizer. Eu nunca esperei que Lia fosse tão longe para verificar minha história. Então você acredita em mim? Eu finalmente falei, minha voz cheia de esperança. Lia me olhou diretamente nos olhos, seus olhos profundos e difíceis de ler. Eu acredito que você não estava em um relacionamento com Júlia antes dessa viagem, disse ela lentamente. Acredito que Alberto tinha um plano de vingança mórbido e acredito que você e Júlia foram vítimas de perseguição e chantagem. Eu balancei a cabeça, sentindo um vislumbre de esperança. Mas isso não muda o fato de que você me traiu, Diogo, disse Lia, com a voz baixa. Não importa quais sejam as circunstâncias. Eu ainda escolhi dormir com outra mulher. A escolha é sua, não de Alberto. As palavras de Lia foram como um balde de água fria derramando no meu rosto. Ela estava certa, é claro. Não importa quantas tramas, não importa quantos planos. A verdade é que eu traí Lia. Tive a oportunidade de dizer não, de manter distância, de honrar meus votos, mas eu não fiz. Você sabe. Eu balancei a cabeça, sentindo meu coração pesado. E eu nunca espero que você esqueça isso ou leve isso de ânimo leve. Eu só quero que você saiba toda a verdade. Lia ficou em silêncio por um tempo, olhando para a xícara de chá em sua mão. Lá fora ainda chovia, e o som da chuva caindo nos beirais era como uma música triste.
Tenho pensado muito, Diogo, disse ela finalmente. Em nós, em julho, no futuro. Meu coração bate mais rápido. E acho que talvez devêssemos tentar de novo, disse Lia, olhando para mim, com os olhos cheios de determinação. Não é porque eu te perdoei, ou porque acredito que as coisas podem voltar a ser como eram, mas porque acredito que merecemos uma chance de começar de novo, pelo bem do Júlio e talvez por nós também. Eu não me atrevia a acreditar no que ouvia. Lia está dizendo que quer tentar novamente, depois de tudo o que aconteceu. Tem certeza? Eu perguntei, minha voz cheia de emoção. Eu não quero que você sinta que tem que fazer isso só por causa de Júlio ou por qualquer outro motivo. Eu não fiz isso por obrigação. Lia balançou a cabeça. Eu fiz isso porque ainda te amava, mesmo tentando não me apaixonar, e porque uma parte de mim acredita que, mesmo que seu erro seja imperdoável, os 10 anos que estivemos juntos não podem ser apagados em uma noite. Lágrimas começaram a subir em meus olhos. Eu não mereço isso. Eu não mereço Lia, com seu amor e abnegação. Não sei o que dizer, confessei, com a voz embargada. Você não merece esta oportunidade. Provavelmente não, Lia assentiu, um leve sorriso piscando em seus lábios. Mas esse não é o problema, é? A questão é, podemos reconstruir essa crença? Podemos aprender a amar uns aos outros novamente? Eu nunca deixei de te amar, eu disse, lágrimas finalmente saindo. Nem por um momento. Você pode dizer isso, Lia respondeu, sua voz suave, mas decisiva. Mas o amor não são apenas palavras, Diogo. É ação, é uma escolha diária, e eu não escolhi você naquela noite. Eu não posso argumentar contra isso, ela estava certa novamente. Mas agora estou escolhendo você, eu disse quase incrédulo. Depois de tudo o que você fez, você está escolhendo nos dar uma chance. Lia corrigiu. Não é uma promessa, não é uma garantia, apenas uma oportunidade. E não será fácil. Você sabe, eu balancei a cabeça. E farei qualquer coisa para merecer essa oportunidade. Qualquer coisa. Vamos precisar de tempo, disse Lia. Eu não posso simplesmente voltar a morar com você agora. Precisamos de espaço, precisamos de tempo para nos curar. E precisamos de ajuda profissional. Aconselhamento matrimonial? Perguntei. Lia assentiu. Eu encontrei alguém. Ela parece muito boa. Podemos começar na próxima semana, se você estiver pronto. Estou pronto, respondi imediatamente. Eu farei qualquer coisa, Lia. Qualquer coisa para nos salvar. Lia sorriu, pela primeira vez desde que a conversa começou. Não era o sorriso brilhante e despreocupado que eu já conhecera, mas um sorriso reservado e cauteloso. Mas ainda é um sorriso, e para mim é mais precioso do que qualquer coisa no mundo. E agora? Eu perguntei, sem saber o que fazer a seguir. Agora, disse Lia, largando a chávena. Acho que devíamos ir buscar o Júlio em casa da minha mãe. Sinto demais a sua falta. E talvez possamos jantar juntos. Apenas um jantar normal em família. Eu amo isso, sorri em meio às lágrimas. Quando saímos do apartamento juntos, havia parado de chover. O sol da tarde espreitava por trás das nuvens, criando um leve arco-íris no horizonte. Um novo começo, pensei. Não é uma garantia de um final feliz, mas pelo menos uma chance de fazê-lo novamente. Lia caminhou ao meu lado, não muito perto, mas não muito longe. Eu não me atrevi a estender a mão e agarrar a mão dela. Ainda não. Temos um longo caminho a percorrer, com muitos obstáculos e dores a enfrentar, mas, pelo menos, escolhemos ir juntos. Ao passarmos por uma pequena cafeteria, percebi que era o lugar que costumávamos namorar quando estávamos apaixonados, onde costumávamos sentar por horas conversando, rindo, planejando o futuro. Um futuro que agora está longe do que sonhamos.
Você se lembra? Perguntei, apontando para uma cafeteria. Lia olhou para a minha mão e eu vi um vislumbre de nostalgia em seus olhos. Eu me lembro, ela assentiu. Sempre peço café preto sem açúcar e sempre peço chá de jasmim. E sempre nos sentamos à mesa perto da janela. Porque gosto de ver as pessoas passando na rua, continuei, sentindo-me aquecido com memórias compartilhadas. Lia sorriu. Desta vez, era um sorriso mais real, mais aberto. Talvez voltemos lá algum dia, disse ela, com a voz cheia de esperança. Você vai adorar, respondi, sentindo-me mais aliviado do que pela primeira vez em semanas. Continuamos caminhando, indo em direção à casa da mãe de Lia, onde Júlio estava esperando. Nosso filhinho, que não tinha ideia de que seu mundo acabara de desabar e agora estava sendo reconstruído tijolo por tijolo. Não sei o que o futuro reserva. Não sei se Lia pode realmente me perdoar ou se podemos superar essa dor. Mas eu sei de uma coisa. Nunca vou subestimá-la, subestimar nossa família novamente. Nunca mais vou deixar uma cama de casal ou qualquer outra coisa roubar minha família. 6 meses depois, sentei-me em um banco de pedra perto do parque, observando Júlio correr atrás dos pombos. Ao meu lado está a Lia, ainda mantendo uma certa distância, mas não mais tão longe quanto antes. A brisa de outono sopra suavemente através das árvores, criando pequenas ondulações que brilham ao sol. Júlio cresceu tão rápido, disse Lia, seus olhos não deixando o filho. Sim, eu balancei a cabeça. Agora mesmo, eu já estava me preparando para entrar na primeira série. Ficamos sentados em um silêncio confortável por um tempo, simplesmente aproveitando o momento tranquilo da família. Os últimos 6 meses não foram fáceis. Passamos por muitas sessões de aconselhamento matrimonial estressantes e dolorosas, muitas noites de choro, muitos dias de dúvida, mas ainda estamos aqui, ainda estamos juntos e todos os dias estamos dando um pequeno passo à frente. Ainda não me mudei para casa, ainda moramos separados, mas muitas vezes venho para sair, jantar com Lia e Júlio, e às vezes fico para dormir no sofá. Concordamos que o tempo era o que mais precisávamos agora. Você recebeu alguma notícia de Júlia? Lia perguntou de repente, uma pergunta que ela nunca teria mencionado antes. Não, eu balancei minha cabeça. Desde a carta que ela me enviou, não ouvi mais nada dela. Acho que é provavelmente o melhor. Lia assentiu. Eu também acho. Nunca mencionamos Alberto. Nenhum de nós queria saber onde ele estava ou o que estava fazendo. Ele quase destruiu 2 famílias com seu ciúme e obsessão. Mas de alguma forma, através de toda a dor e perda, Lia e eu encontramos o caminho de volta juntos. Você se arrepende? Lia perguntou, sua voz tão baixa que eu mal conseguia ouvi-la. Sobre o quê? Eu perguntei, embora soubesse do que ela estava falando. Sobre tudo. Lia me olhou diretamente nos olhos. Sobre aquela noite, sobre o que aconteceu depois, sobre nós agora. Olhei para Júlio, o garotinho que ria enquanto perseguia os pássaros. Então olhei para Lia, a mulher que eu amei por metade da minha vida, que me deu uma chance que eu não merecia. Lamento aquela noite pelo erro que cometi, respondi com sinceridade. Eu me arrependo de ter te machucado, porque quase perdi minha família. Mas ele não se arrepende de onde estamos agora. Porque de alguma forma estranha, toda essa dor nos forçou a enfrentar problemas reais em nosso casamento. Isso nos obriga a falar, a ouvir, a mudar. E talvez, apenas talvez, isso nos tenha tornado mais fortes. Lia não disse nada por um tempo, apenas olhando para a paisagem como se considerasse minhas palavras. Eu acho que você pode entender isso. Ela finalmente falou. Embora ainda doa pensar nisso, também vejo que estamos em um lugar diferente agora. Um lugar que provavelmente nunca teríamos chegado sem passar por tudo isso. Um lugar melhor? Eu perguntei, sentindo a esperança aumentar.
Lia se virou para olhar para mim, e pela primeira vez em meses vi um sorriso verdadeiramente radiante em seus lábios. Aquele que eu amava desde o primeiro dia em que nos conhecemos. Um lugar mais real, ela respondeu, e talvez um dia se torne um lugar melhor. Quando o Júlio correu de volta, com os braços em volta de nós dois, senti uma felicidade simples que pensei estar perdida para sempre. Não a felicidade de uma família perfeita nas fotos, mas a verdadeira felicidade de pessoas que tropeçaram, que sofreram dores, mas que optaram por se levantar e continuar caminhando juntas. Uma cama de casal, na cidade de Armand, quase roubou minha família, mas, eventualmente, amor, sinceridade e talvez até um pouco de sorte o trouxeram de volta. Não tão intacto quanto costumava ser, mas de uma forma talvez muito mais forte, mais prática e muito mais preciosa. Olhei para Lia e Júlio, as duas pessoas mais importantes da minha vida, e jurei a mim mesmo que nunca mais os perderia, não por nada neste mundo. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração. Não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto de casos amorosos conflitantes. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde todas as histórias são verdadeiras. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.